Salve, 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 queridos amigos, queridas irmãs. Boa tarde para todos. É com muita alegria que estamos novamente reunidos nesta tarde de sexta-feira. Hoje, dia 25 de outubro do ano de 2019. Nós vamos, nesta tarde, agradecer aos benfeitores da vida maior pela oportunidade que estão nos concedendo de fazer esse trabalho de divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Eu dou as boas-vindas para todos os amigos para esta aventura ao mundo maravilhoso dos espíritos, tendo em Allan Kardec o grande anfitrião para nos recepcionar nesta aventura do bem. Eu gostaria de abraçar, portanto, a todos os web amigos, pedindo que vocês que estão no chat, tanto do YouTube quanto do Facebook, que possam participar do nosso trabalho. Você é também a razão do nosso encontro. Então se sintam acolhidos como numa família do bem. Eu gostaria de pedir nesse momento aos benfeitores, a Jesus, a toda a espiritualidade, que possam nos ajudar, nos inspirando e nos oferecendo aqueles elementos que possam favorecer para que o nosso trabalho da tarde atinja os seus objetivos, de sorte que a mensagem viva do Evangelho chegue a cada coração, a cada lar que aqui, nesse momento, se vincula. E aqueles amigos que vão assistir o trabalho posteriormente, que possam também enviar as suas participações, perguntas, sugestões para o nosso trabalho. E assim, com a alegria no coração, abraçando aos amigos web, da Rede Amigo Espírita, do canal Gênese, como também os irmãos que compõem o grupo da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Sejamos todos bem-vindos a este momento tão legal, quando nós vamos trabalhar histórias vivas do médium de Pedro Leopoldo, Francisco Cândido Xavier. Eu peço aos amigos do chat que enviem para nós as observações, se o áudio e o vídeo estão chegando com qualidade para vocês aí. Pois bem, vamos iniciar o nosso encontro. Chico Xavier, no dia 1/11 de 1947, enviou uma carta ao presidente da Federação Espírita Brasileira, e nesta há uma frase que vamos abrir o nosso encontro desta tarde e noite. Diz-nos Emmanuel, frequentemente, Emmanuel, benfeitor, que acompanhava Chico Xavier diuturnamente na sua vida, no seu trabalho, e também responsável por levar o médium Xavier às instâncias espirituais em seus desdobramentos, seja do sono físico como nas tarefas, para que Chico estudasse Espiritismo e também recebesse orientações dos coordenadores do mundo maior. Então, diz-nos Emmanuel frequentemente que para tomar ou adquirir alguma coisa de nossos semelhantes, a ação é sempre mais fácil, mas é sempre mais difícil dar a alguém o bem legítimo, quando nisto empenhamos
o coração. É mais fácil dar. Por fora. É sempre mais difícil lidar com os sentimentos. Que Deus nos abençoe nessa tarde. Nós vamos iniciar. Eu sou o Carlos Alberto Braga, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós vamos, nesta tarde, trabalhar o tema Não existiria Chico Xavier sem Emmanuel. Por que esse tema? É o nosso convite para que você possa acompanhar. Antes de mais nada, vamos recordar. Nos fins de 1931, Chico, à tardinha, orava sobre uma árvore junto ao açude em Pedro Leopoldo. Um local pitoresco que ficava na saída da cidade, rumo ao norte. Quando Chico viu, a pequena distância, uma grande cruz luminosa. Pouco a pouco, dentre os raios que formava, surgiu alguém. Era um espírito simpático, envergando túnica semelhante à dos sacerdotes, que lhe dirigiu a palavra com carinho. Não se sabe o que teriam conversado naquele crepúsculo, mas conta o médium que foi esse o seu primeiro encontro com Emmanuel na vida presente. E acentua que em certo ponto do entendimento, o orientador espiritual perguntou-lhe: está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? O médium respondeu: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Não será você desamparado, disse-lhe Emmanuel, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Tornou o Chico. Perfeitamente. Desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Porque o protetor se calasse, o rapaz perguntou: qual é o primeiro? A resposta veio firme: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Essa descrição está na conhecida biografia escrita por Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier. Dialogando com o nosso querido amigo, saudoso companheiro que despediu de nós outros, no dia 29 de outubro, daqui a 4 dias, se passou 7 anos, fato que se deu no ano de 2012. O grande parceiro de Chico, um grande amigo, Arnaldo Rocha. Ele, dialogando com Chico Xavier, o Chico disse: Naldinho, Emmanuel, quando tocara nesse ponto, sobre o desafio de trabalhar na mediunidade, ele disse: eu sou o seu guia, tenho a responsabilidade de te acompanhar na sua trajetória.
no trabalho que vamos iniciar. Eu gostaria de deixar para você um ensinamento, uma reflexão e uma ordenação. Como seu guia, se algum dia eu contradizer Allan Kardec ou deixar de viver a proposta do Evangelho de Jesus, eu te ordeno, siga os dois e me deixe pelo caminho. Graças a Deus, nem Emmanuel desistiu. Chico sempre atento, por certo, mas com a sua candura, com a sua entrega, com a sua fidelidade, ele seguiu à risca as orientações. E nós, hoje, deparamos com um recorte da história universal belíssimo, rico de ensinamentos, que tocam corações, mas, acima de tudo, que orientam multidões, no que remonta ao espiritismo vivenciado, ao cristianismo que efetivamente caracteriza a conduta do grande filósofo, daqueles que se entregam. Por isso, amigos, nós vamos, nesta tarde, refletir sobre essa parceria que iniciou em 1931. No livro No Mundo de Chico Xavier, de autoria de também um amigo de Chico, Dr. Elias Barbosa, médico psiquiatra que vivia em Uberaba, Dr. Elias Barbosa levanta uma questão para Chico. Depois de tantas décadas de trabalho, ele diz assim: Chico, como passou a sua mediunidade psicográfica dessa fase inicial de indecisão para a segurança precisa que o trabalho exige? Chico respondeu ao seu amigo: isto aconteceu em 1931, quando o Espírito Emmanuel assumiu o comando de minhas modestas faculdades. Desde aí, tudo ficou mais claro, mais firme. Ele apareceu em minha vida mediúnica, assim como alguém que viesse completar a minha visão real da vida. Tenho a ideia de que até a chegada de Emmanuel, minha tarefa mediúnica era semelhante a uma cerâmica em fase de experiências. Sem um técnico eficiente na direção. Depois dele, veio a orientação precisa, com o discernimento e a segurança de que eu necessitava e de que, aliás, todos nós precisávamos em Pedro Leopoldo. Que beleza! O reconhecimento de Chico, a honestidade. Isso era um dos pontos que Arnaldo Rocha sempre exaltava quando ele se referia à parceria Emmanuel e Chico Xavier. Ele dizia assim: meu filho, quantas vezes vi Chico dizendo assim: olha, meus amigos, o Espírito Emmanuel, ou o Espírito tal, está aqui presente e pede para elucidar sobre um ponto aqui das nossas discussões doutrinárias. Aí Arnaldo dizia, em seguida vinha uma aula de espiritismo. Arnaldo também exaltava. Interessante, porque o Chico podia nos banhar de conhecimento.
sem citar os espíritos. Mas ele fazia exatamente para garantir a autenticidade e a autoridade de quem estava ali presente. Ele concedia, vamos dizer assim, respeitosamente, a devida autoria. Porque ele podia dizer, não, é isso, isso, isso. E não citar os verdadeiros promotores daqueles momentos. Não. Ele foi digno. Ele foi respeitoso. Ele foi honesto com todos. Tanto os que o observavam no mundo da terra, como os próprios espíritos que se faziam presente. E aí o Dr. Elias Barbosa continua anotando. A presença de Emmanuel ao lado do Chico era quase permanente. Controlava-o em todas as suas ações, tal como quando era Públio Lentulus, que nós vamos falar nos próximos programas. O vestígio de seus poderes permanecia como Emmanuel. Continuava o benfeitor sempre autoritário, rígido, exigindo cumprimento de horário e disciplina, dando sempre a última palavra a Chico, inclusive nas mensagens e livros, no comportamento, trazendo Chico sempre sobre sua orientação e controle. E aí, Chico confessa ao Dr. Elias Barbosa: não existe Chico Xavier, ele mesmo. Se é que eu tenha que existir, será Chico Xavier Emmanuel. Porque de mim mesmo, em matéria de edificação espiritual, nada posso subscrever, de vez que o nosso benfeitor da vida maior é que nos supervisiona e a organização mediúnica. Seria eu mais do que ousado se lhe subtraísse o nome em qualquer expressão construtiva, que nos saísse dos recursos verbais, seja no transe propriamente mediúnico, tanto quanto em quaisquer outras circunstâncias. Aí, meus amigos, você que está conosco no chat, que estão atentos às falas de Chico, nós nos curvamos com emoção, com uma postura desse nosso querido coração amigo, que afirma com toda hombridade, com toda humildade, que não existe Chico Xavier sem a presença de Emmanuel. Interessante, porque através das mãos de Chico, nós vamos nos deparar, e eu cito muito nas minhas palestras, a introdução do romance Paulo e Estevão, quando na obra, Emmanuel, ao se referir a Paulo de Tarso, ele afirma que não é possível falar de Paulo sem falar de Estevão, o seu amigo espiritual, que esteve par e passo com Paulo, sendo representante do próprio Jesus Cristo na atividade missionária do convertido de Damasco. E nesse trecho, Emmanuel diz para nós, e eu me curvo sempre a estas expressões do educador Emmanuel, que no universo existe uma lei de colaboração mútua,
universal, permanente. Ninguém faz nada sozinho. Aliás, sob o ponto de vista filosófico, no estudo da mente, da psique, dos sentimentos, nós vamos depreendendo que nós partimos, mas a construção espiritual, ela une, ela agrega, ela ajunta, ela unifica. A nossa mente concreta é que tem essa performance de subtrair e diminuir para compreender. A mente superior, a manifestação do sentido intuitivo, ela enxerga o todo. E a partir daí, ela vai como que, na sua essência, projetando a luz da compreensão. Não precisa de discurso. A verdade é a verdade. A verdade por si só diz. Então você intuitivamente pode captar a verdade em uma nota musical, numa simples palavra. Aliás, uma palavra oferecida com amor, ela vale muito mais do que 1000 discursos. Porque é uma gota capaz de alterar o contexto da vida. Meditemos, amigos, como os potenciais divinos que estão dentro de nós ainda não são observados, portanto, muito menos compreendidos. O nosso querido médium, com toda a riqueza, com toda a pureza do seu sentimento, sem nenhum interesse em convencer ninguém, ou de expor vaidosamente a sua persona, pelo contrário, ele apaga, ele pulveriza dizendo que não existe Chico Xavier. Não existe. Vocês estão vendo apenas a aparência. Isso é muito interessante a gente pensar. Então, em matéria de edificação espiritual, nada posso subscrever de vez que o nosso benfeitor da vida maior é que nos supervisiona, é que nos dirige, é que é o responsável por essa obra. Tem uma afirmativa do Chico que fala bem na prática o que vem a ser essa reflexão. Certa feita ele disse, olha que interessante, que as reuniões nos centros espíritas poderiam ser mais produtivas. Existe dirigente que abre e termina a sessão olhando o relógio. Não posso dar palpite no centro dos outros. Emmanuel me mandaria conservar a boca fechada. Mas a gente fica triste com os centros espíritas que funcionam apenas meia hora durante a semana. A princípio fora do contexto, mas completamente inserido nesta proposição. Emmanuel me mandaria conservar a boca fechada. Se eu tivesse o ímpeto de dar palpite aonde não tenho autoridade ou não fui chamado. Isso é muito relevante para nós, amigos. Inclusive para dizer da presença do benfeitor no dia a dia da vida mediúnica do médium Xavier. Em Amor e Sabedoria, de Emmanuel, o seu querido amigo Clóvis Tavares também fazia parte daquela equipe de Pedro Leopoldo, embora Clóvis não ia com tanta constância, mas as suas visitas anuais eram ricas de experiência, de convivência. O professor Clóvis Tavares escreveu em sua bela obra Amor e Sabedoria de Emmanuel, se referindo ao nosso
benfeitor espiritual. Emmanuel é o responsável perante a hierarquia espiritual que nos governa, por todo o trabalho mediúnico que se iniciou em Pedro Leopoldo e continua fecundo como sempre em Uberaba. É ele o supervisor, o coordenador de toda a obra literário-mediúnica de Chico Xavier. Um detalhe que passou batido na frase, no pensamento lido pelo médium. Quando ele disse que Emmanuel supervisionava o trabalho mediúnico dele e todo o trabalho em Pedro Leopoldo, a definir o quê? Que Emmanuel supervisionava a toda a equipe na qual Chico Xavier estava inserido. Então não era uma tarefa apenas com o médium, era com todo o contexto de sua responsabilidade. Outro aspecto de sua missão, afirma Clóvis Tavares, era junto aos sofredores que buscam, através do coração igualmente venerável de seu instrumento terreno, o servo fiel Chico Xavier. Então, nós aqui temos que enaltecer que o trabalho de Emmanuel não se limitava apenas à parte literária, à escrita dos livros. Não. Ele tinha um compromisso a cumprir com os sofredores. Me recordo Arnaldo Rocha, quando, na introdução do livro Instruções Psicofônicas e também no Vozes do Grande Além, conta uma história muito legal vivida naquela época, quando Chico Xavier passou a insistir com Arnaldo sobre a possibilidade deles abrirem uma reunião, porque no Luiz Gonzaga tudo estava meio complexo, era muita gente, eles precisavam de um cantinho para as tarefas junto aos sofredores. E foi insistindo. E Arnaldo Rocha sempre redarguia dizendo: mas Chico, eu não tenho condições de coordenar um trabalho dessa magnitude. Chico insistia, até que eles angariaram um terreno e começaram a se reunir. E depois foi fundado o grupo Meimei, que é uma história que um dia a gente vem contar, dividindo as lembranças de Arnaldo Rocha, que foram compartilhadas com a minha pessoa e que traduzidas na biografia que eu tenho tanto carinho, que eu tenho tanta gratidão por ter sido um instrumento para trazer à lume estas histórias em 2006. Hoje, editora O Clarim, livro Chico, Diálogos e Recordações, histórias inesquecíveis. Então, o objetivo dessas reuniões era tratar dos espíritos enfermos. Então, Emmanuel utilizava Chico, como utilizava também outros médiuns. Eram 10 médiuns na equipe, inclusive com a presença de Dona Laura, Laura Lima, Cidália Xavier, Geraldo Benício Rocha e outros, que a memória agora não me permite trazer o nome, mas reverenciamos a todos, porque foram colaboradores valorosos daqueles tempos, daquela obra. E Chico, durante a vida inteira, peregrinou nas terras da carência, do desespero, do desânimo, sendo médium de Emmanuel e de muitos espíritos, como o Dr. Bezerra de Menezes, Eurípetes Barçanufo, Meimei, Sheila e tantos outros, levando a mensagem do bem, o amor operacionalizado, o cristianismo. Mas repetimos, trabalho este coordenado
coordenado por Emmanuel. Chico Xavier, Clóvis Tavares, então, reafirma: desde o início de seu ministério mediúnico, sempre esteve sob a orientação esclarecida de Emmanuel. Buscou exercer sua missão de psicógrafo, sua tarefa principal, e atendeu simultaneamente aos sofredores e necessitados que sempre lhe buscavam o amparo e a orientação. Isso mexe com todos nós, porque nos vem à memória naturalmente aquelas mães desesperadas, aflitas, que perderam seus filhos, aqueles pais, os órfãos, todos aqueles corações que buscavam na mediunidade consagrada de Chico, bendita, enaltecida e engrinaldada por um sacerdote, ou um sacerdócio do bem, da entrega, e as respostas vinham, sejam por uma mensagem psicografada, como também, meus queridos amigos, relembrar e enaltecer que a presença dos espíritos através da mediunidade de Chico e de sua equipe favorecia o atendimento a uma massa que se aglomerava, que buscava espaço para vê-lo de longe e podiam sentir as fragrâncias, os perfumes do mundo espiritual que os espíritos espalhavam naquele ambiente. Então, tanto Pedro Leopoldo quanto Uberaba se tornaram, nos ambientes que Chico trabalhava, um verdadeiro campo de atendimento espiritual em larga escala. Eram acampamentos no mundo espiritual, socorrendo uma multidão de aflitos que sentiam a saudade da presença de Jesus. Então, vale lembrar, nos estudos anteriores, falamos do início da mediunidade em 1927, quando recebe as primeiras páginas psicografadas, assinadas por um espírito amigo. Lembramos do atendimento junto a Tiquinha, Maria Xavier, Dona Carmen Perácio, as comunicações de Maria João de Deus e outros espíritos. Mas em estudos anteriores também trouxemos um depoimento da Dona Carmen Perácio, que via o Espírito Emmanuel só depois que eles identificaram. E vale ainda relembrar que em 1931, quando o Emmanuel se faz presente, Chico tinha atingido a maioridade física. Olha que símbolo interessante. Com 21 anos, que Emmanuel se identificou, embora ele já estivesse presente, inclusive ajudou Chico no processo da reencarnação. É um dos pontos que precisam de ser enaltecidos. O próprio Chico reconhece fases distintas da sua vida mediúnica. A primeira, dos 4 aos 17 anos, época em que via sua mãe e estava sob a influência de entidades felizes e infelizes. A segunda fase, dos 17 aos 21 anos, quando conheceu o Espiritismo e psicografou mensagens dos espíritos amigos, e que inclusive muitas foram inutilizadas a pedido deles, por se tratarem de esboços e exercícios de adestramento. Então essas mensagens, elas podem ter até alguma validade sob o ponto de vista de conter letra, composições, porque algumas foram encontradas posteriormente, mas elas não têm valor literário, porque os próprios espíritos pediram que fossem inutilizadas. E finalmente o terceiro período, de 1931 até os dias que caracterizaram, vamos dizer assim, a interrupção do trabalho mediúnico de Chico sob o ponto de vista da psicografia, porque ele ainda viveu alguns poucos anos
daquele processo natural onde ele aguardava a sua desencarnação. Mas a presença do Espírito Guia de Emmanuel foi sempre efetiva, sempre muito intensa. Ou seja, ele assumiu o encargo e foi até o fim. Eu chamo a atenção para um momento histórico que vocês vão encontrar este registro na internet. Inclusive, eu chamo a atenção para algumas datas e algumas ilações que propagaram no movimento espírita e que nós temos informações precisas que foram apenas, repito, propagação de interpretações. No ano de 2001, ou seja, um ano antes da desencarnação de Chico, se não me engano, no mês de junho, Chico estava internado num hospital de base em Uberaba. E ele estava numa situação muito difícil. Os médicos estavam apenas aguardando o desfecho de uma trajetória belíssima com a desencarnação do médium. Mas aconteceu um fato inusitado. Uma certa tarde, Chico Xavier, como que foi tomado de uma força sobrenatural, entre aspas. E ele recobrou a consciência, ele se movimentou no sentido de reacordar, de quase que ressuscitar. Isso causou um grande espanto para todos. O que aconteceu no paralelo? Do lado de fora do hospital, câmeras de televisão da rede que representa a Rede Globo na cidade de Uberaba faziam uma reportagem que tinha a ver com a situação difícil de saúde de Chico Xavier. E eles estavam filmando o prédio do hospital. E depois, quando foram para o estúdio fazer a edição do vídeo, eis que descobriram uma luz diferenciada que apareceu vindo do alto e que entrou exatamente no quarto que se encontrava Chico Xavier. E foi um fato assim tão extraordinário que levaram as imagens para ser avaliadas por técnicos, para verificar se teve algo com as questões da luz, reflexos, etc. E foi constatado que estas luzes não foram apenas um efeito óptico ou um registro da câmera de um reflexo da luz, por exemplo, que se espelhou em algum objeto e etc. Era uma luz própria, que tinha profundidade. E, na verdade, no momento em que ela adentra na janela do quarto do Chico, ela toma uma dimensão e apresenta-se como um facho, 3 fachos luminosos. Pois bem, posteriormente, foram fazer a verificação. E perguntaram para Chico Xavier, afinal de contas, o que tinha acontecido, que ele tinha recobrado a lucidez e retomado as suas funções, para inclusive receber alta do hospital. E ele disse que ele foi visitado por Emmanuel e pelas suas 2 mães, Maria de São João de Deus e Cidália Batista Xavier. Emmanuel estava ali, acompanhando aquele momento tão especial. E, na verdade, foi esclarecido ainda que Chico Xavier recebeu, vamos dizer assim, uma moratória. Ele teve mais 1 ano exato de vida, vindo a desencarnar em junho do ano de 2002. Pois bem,
Por que essa moratória? Porque ainda era necessário que o mundo espiritual pudesse trabalhar aspectos que a nossa visão ou qualquer ilação é temerária. Nós podemos incorrer em sérios riscos de falar bobagem. Inclusive, misticamente, até imaginar que o mundo espiritual ajudou o Brasil a ganhar a Copa do Mundo para que o Chico Xavier desencarnasse exatamente no dia específico. Tudo foi programado. Então, nós temos talvez que até agradecer a Emmanuel e a sua equipe por terem inspirado o Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno e todos aqueles membros comandados pelo Filipão para ganharem da Alemanha naquela manhã no Brasil, de domingo, quando o Brasil ganhou por 2-0. Inclusive, até possivelmente alguém pode imaginar que atrapalharam o goleiro Neuer para soltar a bola nos pés do Ronaldo para que fosse feito o gol. São ilações místicas, muitas vezes tendenciosas, mas um fato é que foi um dia que o Brasil estava sorrindo. Nada mais justo do que naquela circunstância Chico Xavier pudesse ser levado para o mundo espiritual para atender uma súplica dele, que trabalhou tanto no Brasil para enxugar lágrimas. Então, os acontecimentos, eles podem inspirar, eles podem favorecer, mas daí afirmar que foi feita uma conjugação para que pudesse premiar o Chico Xavier, se a gente entrar nessa vibe, eu posso concluir e dizer que se fosse assim, o campeonato na Bahia sempre terminava empatado. Queridos amigos, o nosso tempo caminha numa velocidade assustadora, de nave estelar. Quando a gente fala de Chico Xavier, quando a gente fala de Emmanuel, quando nós estamos nos referindo a essa obra destes queridos companheiros que deram a vida para divulgar a mensagem do Evangelho, para oferecer um espiritismo como uma grande chave para nos auxiliar e abrir os pórticos da vida imortal. Leila, muito obrigado pela sua participação no chat. Eu gostaria de trazer no final do nosso encontro uma fala de Chico Xavier quando completara 40 anos de mediunidade. Foi uma reportagem, um trecho, que saiu no jornal O Espírita Mineiro, órgão da nossa querida federativa, a União Espírita Mineira, da qual eu tenho a honra de ser membro desde 1995. Chico diz assim: estes 40 anos de mediunidade passaram para o meu coração como se fossem um sonho bom. Olha que bonitinho. Como se fosse um sonho bom. Foram 40 anos de muita alegria, em cujos caminhos, feitos de minutos e de horas, de dias, só encontrei benefícios, felicidades, esperanças, otimismo, encorajamento da parte de todos aqueles que o Senhor me concedeu, dos familiares, irmãos, amigos e companheiros. 40 anos de felicidade que agradeço a Deus em vossos corações.
porque sinto que Deus me concedeu nos vossos corações, que representam outros muitos corações que estão ausentes de nós. Agora, sinto que Deus me concedeu por vosso intermédio uma vida tocada de alegrias e bênçãos, como eu não poderia receber em nenhum outro setor de trabalho na humanidade. Beijo-vos, assim, as mãos, os corações. Quanto ao livro, devo dizer que certa feita, há muitos anos, procurando o contato com o espírito de nosso benfeitor Emmanuel, ao pé de uma velha represa, na terra que me deu berço na presente reencarnação, muitas vezes chegava ao sítio pela manhã, antes do amanhecer, e quando o dia vinha de novo, fosse com sol, fosse com chuva, lá estava, não muito longe de mim, um pequeno charco. Esse charco, pouco a pouco, se encheu de flores, pela misericórdia de Deus, naturalmente. E muitas almas boas, corações queridos, que passavam pelo mesmo caminho que nós, orávamos, colhiam essas flores e as levavam consigo com o transporte de alegria e encantamento. Enquanto que o charco era sempre o mesmo charco. Naturalmente, esperando também pela misericórdia de Deus, para se transformar em terra proveitosa e mais útil. Creio que nestes momentos em que ouço as palavras destes corações maravilhosos, que usaram o verbo para comentar o aparecimento destes 100 livros, agora 102 livros, lembro este quadro que nunca me saiu da memória, para declarar-vos que sinto na condição do charco que, pela misericórdia de Deus, um dia recebeu essas flores que são os livros, e que pertencem muito mais a vós, outros, do que a mim. Rogo assim a todos os companheiros que me ajudem através da oração, para que a luta natural da vida possa drenar a terra pantanosa que ainda sou, na intimidade do meu coração, para que eu possa um dia servir a Deus, de conformidade com os deveres que a sua infinita misericórdia me traçou. E peço, então, permissão, em sinal de agradecimento, já que não tenho palavras para exprimir a minha gratidão. Peço-vos a todos licença para encerrar a minha palavra despretensiosa com a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos legou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Porque o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Encerra o artigo dizendo: proferidas estas palavras, Francisco Cândido Xavier, com a voz embargada pela emoção, foi acompanhado em silêncio por todos os presentes.
Oração esta, feita por essa alma peregrina, caminheiro do bem. Muitos podem dizer, foi Emmanuel que orou. Nós gostaríamos de pensar de uma forma diferente. Emmanuel acompanhou, porque também é um erro dizer que Chico não tinha independência, que Chico era apenas um robô. Emmanuel é educador, como dizia Arnaldo Rocha, que respeitava a intimidade do seu médium, acompanhava sim dia a dia, mas havia momentos que por uma questão de respeito Emmanuel se ausentava. Chico dizia que ficava constrangido perto da nobreza, da energia, mas também da bondade de Emmanuel. E é natural que ele afirmasse, com a honestidade que lhe caracterizava, o papel preponderante de Emmanuel nas tarefas que ele trazia para a sua vida também. Mas eu chamo a atenção dos amigos para uma teoria, uma ideia que me ocorre. Se Emmanuel coagisse, usasse de força excessiva, ele poderia ser tudo: filósofo, intérprete, exegeta, palestrista, escritor, passista. Mas ele não seria um educador do Cristo. Ele estudava os princípios da educação espiritual. Ele acompanhava a alma que estava sob sua tutela. Mas tinha momentos que ele tinha que se afastar, para que Chico Xavier também aprendesse, se soerguesse, vencesse as inibições e aprimorasse as imperfeições, fazendo das dificuldades experiências e possibilidades. Emmanuel é um educador por excelência, das linhas dos grandes filósofos que a história humana nos apresenta como gigantes com rastros imensos de bondade e de luz, e acima de tudo de vivência, sem subterfúgios, sem fazer do meio uma justificativa para chegar ao fim. Não. A meta, ela não pode ser corrompida pela indiferença, pelo egoísmo, pela presunção, pela maneira de ver dividindo, diminuindo no seu sentido interpretativo. Nós precisamos de estar bem com o mundo, sem sombra de dúvida, mas por dentro com Deus. Bem com o mundo na educação, na gentileza, na nobreza, no atendimento, na disponibilização. Mas por dentro com Deus é agir sempre conforme a lei, a justiça, ao amor e à bondade, ao nível da intimidade, do coração. Doa a quem doer. Certa feita, um companheiro me disse: temos que mudar o mundo. E eu me recordei Emmanuel dizendo que Jesus é o campeão da mudança íntima. Quando ele diz que Jesus o fez e que ele luta por fazer também.
Semeemos o bem, sob o ponto de vista do exemplo. Os homens do mundo propõem anarquia, revoluções quebradeiras, pichações, debates acalorados, apimentados, desrespeitosos. A mensagem do Evangelho, amigo, ela tem a ver com um diálogo íntimo, com o conhecimento de si mesmo, com a luta por dominar a si mesmo, pelo empreendimento de transformar a si mesmo, numa batalha íntima, mas sobre o ponto de vista do trabalho no bem, o silêncio, a harmonia, a cantiga, a poesia, por certo, expressam com muita dignidade a vontade, a beleza da vida. Meus queridos amigos, com a alma inundada de emoção, eu agradeço a você, mais uma vez, por estar conosco, por participar conosco, enviando os comentários, as vibrações, compartilhando o material. Integrem a família amiga do bem. Se inscrevam, se não o fizeram ainda, na Rede Amigo Espírita, no canal Gênese, todos os 2 canais no YouTube, e nos ajude dando um like, para que o nosso trabalho também seja fortalecido sobre o ponto de vista dos recursos técnicos que nós precisamos para continuar na tarefa singela que Jesus nos confiou. E agora, sobre a batuta do benfeitor Emmanuel. Alguns querem, inclusive, tirá-lo do contexto. Que o façam. Mas para nós, a alma deste grande educador, agora numa parceria no mundo espiritual, continua, sem sombra de dúvida, nos inspirar na grande batalha do bem. Emmanuel afirma: o escopo desta obra é apresentar, antes de tudo, as figuras dos cooperadores fiéis na sua legítima feição de homens transformados por Jesus Cristo e atentos ao divino ministério. Ave Cristo de Deus, ave glória da vida. Fala ainda o Senhor, a terra empobrecida, do celeste esplendor, da glória a que te elevas. O Espiritismo é Cristo ao coração do povo, plasmado no Evangelho, um mundo grande e novo, ao sol do eterno amor, que rompe as trevas. Do celeste esplendor da glória, a que te elevas. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. Muito obrigado pela participação em mais um programa Chico Live Xavier. Hoje, com muito carinho, desenvolvendo o tema Não Existiria Chico sem Emmanuel. Que Deus abençoe a todos nesta noite de sexta-feira. Participem conosco das transmissões durante a semana. Convidamos vocês para estar conosco amanhã com o estudo do livro O Apocalipse de João, direto da FIAC, nos nossos canais de transmissão. Valeu, valeu. Um beijo no coração de todos.
Até a próxima, se Deus quiser. E Ele, com certeza, vai querer sim.